a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmã. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Aliança do Senhor, eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmã. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Somos no amor de Jesus. Somos no amor de Jesus. Somos no amor. Queridos e amados irmãos, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez aqui para iniciar mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, e nos sentimos imensamente gratos e felizes por estarmos na presença de Deus. E de fato, como diz a palavra do Senhor, na casa do Senhor há abundância de alegria, e esperamos que mesmo sem você estar aqui presente na casa de Deus, a nossa alegria de estar aqui orando por você, louvando aqui nesse espaço físico, transmitindo a mensagem da palavra de Deus, possa também alcançar você aí, despertando em você a alegria, despertando em você conforto, ânimo e esperança de viver dias sempre melhores na presença de Deus, porque na presença de Deus, independente das circunstâncias, nós viveremos sempre dias melhores. Como diz o Salmo 63, ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Então, queridos, nós estamos vivendo
no deserto. Na verdade, o povo de Deus sempre fez essa trajetória nesse mundo como peregrinos em um deserto, mas nunca lhes faltará o pão, nunca lhes faltará a água necessária para lhe dessedentar a sua sede. E assim como o salmista, que almejava a presença de Deus e desejava estar diante de Deus muito mais do que qualquer desejo de estar na presença de qualquer autoridade, desejava Deus muito mais de alimentar o desejo que o seu corpo físico tinha do pão e da água, que assim também o Espírito Santo, através da sua santa palavra, possa estar nos despertando para nós termos sede de Deus, para nós desejarmos Deus em nossas vidas, de modo que o seu amor, a sua presença, a sua graça seja mais preciosa do que até mesmo a nossa vida. Oremos ao Senhor nosso Deus, iniciando este culto neste momento. Pai, em tua santa e bendita presença, aqui nós estamos, Senhor. E como é bom, meu Deus, poder estar aqui na tua casa. Nós não temos dúvida, Pai, de que o Senhor está nesse momento com os nossos irmãos, ouvindo a oração que eles fazem nesse instante, ouvindo o louvor que eles prestarão a Ti nesse momento. Mas, meu Deus amado, sabemos que é diferente estar aqui na tua casa, porque o Senhor ordenou que se fizesse o templo para o teu povo se reunir e adorar e exaltar o nome do Senhor. E como é precioso, Pai, e prazeroso os passos dados por teus servos nesta peregrinação, sobretudo no dia do Senhor, para vir à tua casa. Deus, que logo, meu Pai, esse dia volte de toda a tua igreja, poder se deslocar dos seus lares, dos diversos bairros aqui em Fortaleza, Senhor, se dirigindo à tua casa, tendo a Bíblia ali na sua mão, ó Deus amado, para vir te cultuar, para vir te adorar. Que as nossas crianças se alegrem, Pai, envie à casa do Senhor, que os nossos adolescentes, os nossos jovens, os nossos anciãos, os que podem chegar aqui, ó Deus amado, que o teu Santo Espírito esteja nos despertando e nos alegrando, e que a alegria do salmista seja a nossa alegria, a alegria de vir à casa do Senhor. Abençoa a tua igreja, fortalece o teu corpo aqui na terra, ó Cristo amado, e nos enche do teu Santo Espírito para sermos verdadeiros pregadores da tua palavra. Recebe, Pai, o nosso culto nesta noite, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração e esteja falando conosco através da tua palavra. Nós te oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Convido nosso irmão Samuel, que vai estar ministrando 3 louvores ao nosso Deus, e que você que nos acompanha neste momento na sua casa, possa também louvar a Deus, exaltar o nome do Senhor conosco nesse momento. Amém. Gostaria de saudar a todos com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós possamos louvar e exaltar, assim como o nosso pastor falou, a esse Deus maravilhoso que nos dá vida, que nós realmente possamos ser gratos e assim, em forma de louvor, mostrarmos essa nossa gratidão a Ele. Esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará.
escolher, um tesouro maior terá. Esta é a hora da adoração. Vem para Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás contigo. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher, um tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher, o tesouro maior terá. Amém. O próximo louvor é Me Derramar. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso,
me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Outra vez diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas, eu sei, no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Amém. E para encerrarmos o hino Doce Nome. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Esse nome que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus,
capaz de dar ao homem salvação. Amém, Jesus. Amém, meus irmãos, glória a Deus. Somente o nome de Jesus é capaz de dar ao homem salvação. Nem um outro nome foi dado por Deus no céu, na terra, para que alguém possa, assim, nesse nome, ter esperança de salvação. Somente Jesus Cristo é a única esperança de salvação para o homem. Queridos irmãos, vamos novamente fazer a mesma leitura que fizemos pela manhã, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 4, de 1 ao 5. Às vezes algumas pessoas dizem, pastor, por que 2 Timóteo? Por que não 2 Timóteo, né? Porque segunda se refere à carta, certo? Então é segunda epístola. Então por isso que a gente usa o termo segunda, né? E não segundo. Não que quem use segundo esteja necessariamente errado, né? Mas quando a gente diz segunda, né, está se referindo à carta e não à pessoa a quem a carta foi endereçada, no caso de Timóteo, tá bom? Então, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 5, diz assim a palavra do Senhor. Conjuro-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo. Admoesta, repreende, exorta com toda a longanimidade e ensino. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Tu, porém, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre bem o teu ministério. Então, para você que está nos acompanhando nesse momento, você que não esteve pela manhã ouvindo a mensagem da palavra de Deus, nós pela manhã pregamos nesse texto e falamos que iríamos dar continuidade. Então, se você quer ver a primeira parte da mensagem, então é só você ir lá, né, no nosso canal no YouTube, e você estará assistindo assim a primeira parte dessa mensagem, que é prega a palavra, focada mais diretamente aos ouvintes, né, de fora. E agora nós vamos focar nos ouvintes de dentro, tá bom? Então Paulo instrui a Timóteo a pregar a palavra na qualidade, né, de um evangelista, visando alcançar os perdidos, como nós falamos pela manhã. Paulo mesmo foi este evangelista nato, não é? Aquele que não perdia nenhuma oportunidade, e por conta disso foi visto como um arruaceiro, alguém que estava alvoroçando o mundo com a pregação do evangelho. Então era assim que Paulo era visto, que Pedro, que João, né, esses que estão anunciando aí a seita dos nazarenos, esse parolheiro, né? Então muitos nomes eram dados para Paulo, especialmente Paulo, que foi o grande missionário ali no primeiro século. Então ele era visto como alguém que perturbava a paz pública, né? Chegava nas praças, chegava nos teatros, enfim, onde tivesse aglomeração de pessoas, era que ele gostava mesmo, para pregar ali a palavra, né, ordenando a grandes e a pequenos que se arrependessem, que se convertessem. E para muitos era uma novidade, né? Puxa, esse pregador de deuses estranhos, né? Então quando Paulo pregava Jesus Cristo e o arrependimento através de Jesus Cristo, então principalmente ali em Atenas, né, na Grécia, então eles que tinham tantos deuses, né, uma nação totalmente politeísta, então eles ficavam, puxa, quem é esse pregador de um novo Deus e tal? Então eles eram tão interessados, né, por mais deuses, que alguns quiseram ouvir realmente a mensagem do evangelho, né? Mas aí Paulo, né, naquela oportunidade, especialmente quando ele chega ali em Atenas e está aquele altar ao Deus desconhecido, né,
que é bem interessante a história, né, que está por trás daquele altar, está registrado lá no livro Fator Melquisedeque. Quem nunca leu o livro Fator Melquisedeque, leia, que é muito interessante. São histórias paralelas, né, à história bíblica, né? E lá fala exatamente de Epimênides, que foi um profeta, um servo de Deus, que na época foi um dos instrumentos de Deus para poder aplacar a praga que estava consumindo toda a Grécia. E ali, depois que a praga foi aplacada, né, pela invocação de Epimênides, a praga veio cessar. Então, ficaram lá perguntando, puxa, nós temos altares aqui para todos os deuses, e qual é o nome do seu Deus aí, ô profeta? Para que a gente possa erguer um altar. E ele não conhecia Deus. Ele sabia que existia o Deus Todo-Poderoso. Então ele disse, olha, faça o seguinte, coloca o nome do altar ao Deus desconhecido. Então, nós sabemos que não foi nenhuma coincidência, que não foi nada do acaso, era Deus conduzindo ali a história. Então Paulo chega ali naquele momento e está aquele altar erigido há muitos anos atrás ao Deus desconhecido. E Paulo aproveita a oportunidade e diz, olha, esse altar ao Deus desconhecido, esse Deus que eu anuncio para vocês, que até então o altar identificava como sendo desconhecido, eu quero fazê-lo conhecido agora. E ali Paulo aproveitou. Então Paulo tinha essa veia realmente evangelística, missionária, e por isso nessa primeira parte da mensagem nós enfatizamos ali, Paulo, né, na minha compreensão, estava dizendo ali, Timóteo, prega a palavra, sofre as aflições, cumpre o teu ministério como um bom evangelista, né? Então prega a palavra. Era a instrução direta de Paulo, comungando com a ordem imperativa de Jesus: ide, anunciai, faça discípulos, ensine, eu estou com vocês, o poder que o Pai me deu, eu sopro sobre vós. Então nós vimos a passagem lá de Mateus 28, versículo 18 ao 20 pela manhã. Mas quando pensamos, querido, em pregue a palavra, creio que Paulo está dizendo também, pregue a mesma palavra, ou seja, a palavra que ouviste desde o princípio, esta palavra que o Espírito conduziu vocês a terem ouvidos para ouvi-la, esta palavra que, mediante ouvi-la, nasceu em vocês a fé no vosso coração, como está em Romanos 10, 17, né? Que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela pregação da palavra, da mensagem. Então, Timóteo, esta palavra que você ouviu, que você creu, que você experimentou mediante ela, o novo nascimento, Timóteo, insista em pregar esta palavra. Ou seja, aqueles que foram salvos pela palavra, sejam cuidados, dê continuidade a se posicionar sempre a favor da palavra. Então, instrua os discípulos, treine os discípulos, cuide para que eles não se desviem da palavra, dando ouvido às fábulas e às vãs filosofias. Então Paulo trata muito desse assunto nesta carta, mandando com que Timóteo, através da palavra, possa calar a boca dos insubordinados, daqueles que querem surgir no meio da igreja, que querem trazer vãs filosofias, que querem ficar alicerçado, ou querem ficar se detendo nas fábulas, nas genealogias enganosas, ou seja, coisas que de certa forma fazia parte do povo, fazia parte da religiosidade, mas não era a sustentação da igreja, porque a igreja se sustenta mediante a palavra. Então não deixe a palavra pelas suas explicações, pelas suas induções, suas ilustrações, suas histórias, não é? Às vezes tem pregador que passa a mensagem toda contando história, certo? Contando ilustrações e tal, e a preocupação é exatamente, olha como é sutil, a gente até de certa forma, em homilética a gente ensina o seguinte, que é interessante uma ilustração, porque uma história, por quê? Porque as pessoas, elas guardam muito bem a história, mas quando você é cheio demais, uma pregação com muitas histórias, você está desviando as pessoas de absorver a palavra para ficar ligado somente na história. Aí alguém ouviu um certo pastor e disse, como é que foi? Foi muito engraçado, foi muito legal, é muito bom ver aquele pastor que ele parece um comediante. Então pessoas ficam enaltecendo as pessoas por conta das histórias, do riso que ela consegue transmitir para a plateia. A mensagem daquele pastor me fez chorar, me fez repensar minha vida, eu saí até angustiado naquele dia com um aperto na minha alma, devido eu ter sido inquirido pela mensagem. Ou seja, há uma preocupação de que realmente os ouvintes, a plateia possa realmente eu possa cair na graça da plateia. Então,
Paulo estava preocupado em que Timóteo pregasse a palavra. Seja soldado de Cristo, revestido de toda a armadura de Deus. E aí, certamente, se você estiver revestido com toda essa armadura de Deus, você vai ensinar sobre essa armadura. Então, pregar a palavra. Neste nosso segundo momento, né, na continuidade desta reflexão, na minha compreensão, pregar a palavra é anunciar a palavra direta àqueles que foram vivificados pela palavra, que nasceram de novo, que faz parte da família de Deus, mas que alguns ainda podem estar em práticas ou com práticas não condizentes com as práticas, com o andar, com o viver dos filhos da luz. Então nós vamos ver isso nas cartas. As cartas paulinas, elas tratavam exatamente desse alinhamento, de levar os crentes, aqueles que haviam nascido de novo, a realmente andarem em plena santidade, em plena comunhão com os ensinos do mestre, com os ensinos de Jesus, e não mais vivendo segundo viviam antes nas práticas dos gentios. Então alguns podem até de repente adormecerem na acomodação da religiosidade e caírem nas tentações inerentes ao tempo, aos acontecimentos, às oportunidades ou não. Então, a palavra é quem vai despertar, a palavra é que vai garantir, é que vai dar substância para aquele crente se manter firme, se manter fiel diante do tempo que ele estiver vivendo. E pregar a palavra, meus irmãos, é convergir toda a nossa vida, toda a nossa transformação e santificação somente pela palavra, como orou Jesus ao Pai, conforme a oração dele lá em João 17:17. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, a santificação, o viver de acordo com a vontade de Deus só pode acontecer mediante a palavra. Então, queridos, aí a parte B do versículo 2 do nosso textuário aponta para este segundo momento, para este segundo grupo de ouvintes desta palavra que me parece ser os que estão diretamente ligados ao templo, à vida da igreja. A palavra pregada para os mesmos deveria ser também a tempo e fora de tempo. Ou seja, quando tudo estivesse bem ou não, na pandemia, na guerra, com a tristeza da morte ou com a alegria do nascimento, no dia bom ou no dia mau. O pregador, o chamado por Cristo, deve pregar a palavra. Sua pregação deve consistir em, como diz aí o texto, ademoestação, repreensão, exortação, e aí Paulo diz para Timóteo, tudo feito com longanimidade, ensino e vida. Então ele diz, olha Timóteo, exorta, corrige com longanimidade e ensino. Somos muito bem instruídos pela palavra a demonstrarmos, a exortarmos uns aos outros. A palavra de Deus toda está nos conduzindo a essa responsabilidade, de nós exortarmos, de nós corrigirmos uns aos outros, como família de fé que somos. É isso, meus irmãos, que faz de nós uma igreja de Cristo. E por que tem que ser assim? Por que tem que pregar a palavra? Por que tem que exortar? Por que tem que corrigir? O texto vai dizer, porque virá o tempo que não suportarão a sã doutrina. E nós sabemos, meus irmãos, que o ser humano, ele é muito ligeiro para esquecer o que é ensinado, para esquecer a palavra, para deixar realmente os bons costumes, né, o bom caminho. É muito ligeiro, muda rapidamente. Paulo diz lá para os galos, puxa, eu admiro vocês mudaram tão rapidamente assim. De repente vocês se convertem, estão ali, de repente já estão mudando. E eu digo, meus irmãos, que este tempo chegou para nós. Não é à toa, nem por o acaso que temos tantos falsos ensinos, tantos falsos profetas aplaudidos e idolatrados pelo povo. São profetas que surgiram para atender. Olha só, nós estamos cercados de falsos profetas e falsos mestres. Eles surgiram para atender à inconformidade do povo com a sã doutrina. Enquanto tem igrejas que se preocupam em zelar pela sã doutrina,
e que profetas são levantados, pastores, Deus chama para zelar pela sã doutrina, falsos profetas foram levantados para atender os inconformados com a sã doutrina. E por isso, nós temos à nossa volta muitas igrejas que são formadas exatamente por aqueles que se cansaram da sã doutrina, da palavra verdadeira de Deus. Por isso Paulo exorta Timóteo, prega a palavra. É fácil perceber que eles não pregam a palavra, nem para os de fora, muito menos para os de dentro. Os de fora são atraídos com as promessas de prosperidade. Ou seja, alguns que estavam dentro de algumas igrejas, né, conservadoras, que viviam ali pautados pela palavra, foram atraídos também por esses pregadores, que se desviaram da palavra para o caminho da teologia, da prosperidade e outros mais ensinamentos que são totalmente antagônicos ao do evangelho. E os de dentro, né, os que já foram atraídos e que estão lá, caso de repente percebam que alguma coisa está errada ali dentro, aquele ensino, eles são ameaçados de maldição, se eles saírem, se eles deixarem, se você deixar de fazer isso, se você deixar de fazer aquilo. Eu digo isso por experiência própria, pessoas que faziam determinados votos, né, que usavam fitinhas e tudo. Uma vez conversando com eles, não, o pastor lá disse que se eu tirar essa fita antes de eu completar o meu voto, eu vou ser amaldiçoado. Então, claramente são ensinados, realmente, são colocados em um cabresto, certo? A se manterem presos àquele falso ensino. Porque um dia eles sentiram comichão no ouvido, saíram, de repente, até mesmo da igreja de Cristo e acabaram indo para esses movimentos. E outros nem chegaram a entrar na igreja de Cristo, já foram atraídos direto pelos testemunhos dados com a intenção mesmo dos que assim transmitiram o testemunho de atrair pessoas somente para esses interesses daqueles que não estão preocupados com a sã doutrina. Muitos deles são os que Paulo disse suscitarem falsamente aflição às suas cadeias. Eles tinham inveja de Paulo, não pregava o evangelho, mas agora com Paulo preso, eles queriam se aproveitar das suas cadeias para crescimento próprio. Na verdade, eles faziam isso por inveja, como nós vamos ver em Filipenses 1. Não eram pregadores da palavra, mas Paulo, mesmo preso, viu a operação e os propósitos de Deus se cumprindo naquela circunstância. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses capítulo 1, versículo 12 ao 17, porque é interessante esse texto aqui, meus irmãos, porque esses pregadores daqui desse texto, eles surgiram exatamente quando Paulo foi preso, certo? Eles não surgiram exatamente para dar continuidade ao ensinamento de Paulo, eles se sentiam tão acuados, tão covardes, não tinham coragem de se exporem pregando a palavra, o evangelho, e agora quando Paulo é preso, eles expressam suscitar aflição à cadeia de Paulo, mas na verdade não era esse o sentimento deles era o seguinte: puxa, ele está preso agora é a nossa vez, agora nós vamos crescer, agora nós vamos desenvolver realmente, né, o nosso ministério também, porque afinal o que alvoroça, o que atrai as pessoas, só que Paulo atraía pela pregação do evangelho legítimo, e eles agora iriam atrair com um falso ensino, fingindo estarem condoídos pelo sofrimento de Paulo na cadeia. Só que Paulo não está ali sofrendo na cadeia necessariamente. Paulo está na cadeia cumprindo os propósitos do Senhor. Só que eles não sabem, mas Paulo faz questão de transmitir para a igreja esse ensino e este propósito de Deus. Olha o que diz aí, versículo 12. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior avanço do evangelho. Olha, não fique triste, não fique angustiado, eu estou preso, mas a palavra está livre, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Ou seja, Paulo pregou ali para todos os soldados, para todos os romanos que estavam naquela prisão. Muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas cadeias, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Ou seja, Paulo está dizendo: olha, muitos irmãos, quando me viram preso, aqueles que eram até tímidos de certa forma,
quando me viram preso, Deus fez com que aquela minha prisão, com que aquele meu momento ali, gerasse ânimo nesses irmãos, e agora eles pregam com mais temor, com mais vigor. E este era o propósito de Paulo, porque Paulo queria formar vários discípulos, para que quando ele partisse, que é exatamente quando ele escreve a carta para Timóteo, ele está bem perto, já está velho. E ele queria que esses discípulos, e um desses discípulos era Timóteo, era Tito, era Filemon. Ele queria que realmente eles pudessem serem fiéis. Aí Paulo vai dizer no versículo 15, verdade é, que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Estes por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, anunciam a Cristo por contenda, não sinceramente, julgando suscitar aflição às minhas cadeias. Mas Paulo se dá por satisfeito em saber que aqueles que ele havia instruído haviam tido ânimo para pregar o Evangelho. E os demais ele diz que me importa, deixa eles viverem aí. Agora, vocês preguem a palavra. Então, meus irmãos, pregar a palavra, se posicionar contra os ensinamentos, não é uma briga pessoal, é uma questão de pregar a palavra. Ou seja, quando nós pregamos a palavra, quando nós pregamos o Evangelho, quando nós instruímos a igreja do Senhor Jesus a se voltar para a palavra, nós estamos realmente protestando contra o falso ensino. Mas se nós deixarmos de pregar a sã doutrina, nós estamos dando liberdade para que os falsos gritem, e grite muito alto. O versículo 4 do nosso texto áureo lança luz ao nosso entendimento e nos faz ver como realmente os que fazem parte destas seitas são tão mais duros do que mesmo os que continuam sem se posicionar com a fé evangélica. Eles se recusam a dar ouvidos à verdade, voltando o seu olhar para as heresias que eles foram ensinados como sendo palavra de Deus, mas que não passa de palavras de desvio. E é neste contexto de sincretismo religioso que a igreja do Senhor Jesus está inserida para fazer a diferença na pregação da palavra. E por isso Paulo encoraja o jovem pastor e evangelista Timóteo a sofrer as aflições do ministério e continuar sóbrio na pregação da palavra, seja para os de fora, seja para os de dentro. Porque nós só vamos gerar crentes verdadeiros, fiéis dentro, quando nós pregarmos a palavra legitimamente fora, porque os que estão de dentro foram atraídos pela palavra. Agora, que palavra? Por isso que hoje, meus irmãos, nós às vezes nos decepcionamos, não é? Com muitos de dentro, mas não paramos para refletir e saber que fomos nós que criamos, fomos nós que formamos os discípulos assim. Porque vai conversar com essas megas igrejas aí, a respeito de discipulado, a respeito da palavra, para você ver qual o entendimento, qual a compreensão que eles têm do Evangelho. Foram formados assim. E muitas vezes nós também temos cometido essa vacilada. Por isso a importância do discipulado. Por isso a importância do acompanhamento bíblico. Por isso a importância da escola bíblica dominical. E a importância de sairmos pregando a verdadeira palavra. Pregar a palavra para os de dentro é fazer lembrá-los de onde eles vieram, é exortar a reconhecer o seu antigo estado antes de Cristo, como quem estava morto nas trevas, e que agora em Cristo Jesus o seu viver deve ser como filhos da luz. Pregar a palavra para os de dentro é confrontar a vida santa de Cristo com as nossas fraquezas e nos envergonhar do pecado, e nos render inteiramente à santidade do Senhor. Paulo nos faz lembrar da seguinte forma. Abra sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao 5. O apóstolo Paulo diz o seguinte: Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre eles, todos nós, também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como
também os demais. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Irmãos, Paulo está pregando, ou Paulo está enviando esta carta para a igreja de Éfeso, fazendo lembrar a condição deles hoje. Por quê? Porque alguns estavam vivendo parecido ou semelhante aos gentios, ou ao tempo que outrora eles não conheciam a Cristo. Olha o que Paulo diz nos versículos 12 ao 14. E que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Pois Ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo-o na sua própria carne. E o verso 17 do capítulo 4, para a gente fechar o raciocínio da exortação de Paulo, ele diz: portanto digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios, na vaidade do seu pensamento. Pregar a palavra para os de dentro é fazer exortação constante, evitando a dureza de coração, à medida que o tempo passa nesta peregrinação de deserto. Hoje, nós estamos enfrentando um deserto, um desses desertos. E mais do que nunca se faz necessário a exortação bíblica, encorajando-nos a perseverarmos, porque a fé pertence aos que perseveram até o fim. Por isso, o autor da carta aos Hebreus nos diz no capítulo 3, versículo 12 ao 14: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade que se afaste do Deus vivo. Vigie, meu irmão, para que não haja em você um perverso coração de incredulidade. Quantos não têm se afastado do Deus vivo? Por falta de vigilância, por falta de perseverança, por falta de vontade de ouvir a palavra de Deus. Antes, e aí estende-se para cada um de nós que convivemos na comunidade, antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, a tempo e fora de tempo, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Irmãos, o pecado é terrível, ele endurece o nosso coração. Se o pecado ele for praticado repetidamente em nossas vidas, ele vai endurecer o nosso coração ao ponto de, em algum momento, a gente achar que aquele pecado não é mais pecado. É o que a gente chama de cauterização. E quantos pecados cometidos pela nossa gente, que sempre foi pecado, mas que agora parece não ser tão pecado assim, devido à aceitação. Devido às pessoas enfatizarem que isso foi coisa do passado, que isso não é mais pecado hoje, mas continua pecado. O problema é que houve uma aceitação. O problema é que houve um conformismo. Por isso Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, versículo 1, versículo 2, não vos conformeis com este século, não vos conformeis com estas práticas, não vos conformeis com este tempo, porque o tempo, as eras não mudam a palavra de Deus. A palavra de Deus, os princípios de Deus, a doutrina de Cristo não está sujeita à cultura, não está sujeito ao tempo, ela não muda. Por isso Paulo diz, prega a palavra. Versículo 15, versículo 14, temos-nos tornado participantes de Cristo, se é que guardamos firme a fé até o fim, a confiança que desde o princípio tivemos. Então os que são de Cristo hão de perseverar até o fim. A exortação a essa doutrina é constante e permanente, porque os que podem vir a negar a sã doutrina, pode ser os que aceitaram de início,
quando ouviram a palavra da pregação. Mas como diz a palavra, dita por Jesus de manhã quando eu li, veio as tentações e os cuidados da vida. E a palavra que ele ouviu, ainda que foi a palavra mesmo da verdade, veio lá o inimigo e tirou ou semeou o joio ali, fazendo com que não houvesse produtividade. Sempre haverá fortes tentações em se deixar a sã doutrina em tempos de crise. Sempre haverá essa tentação de se deixar a sã doutrina, de se deixar esse ensino quando vem as crises, quando vem as lutas, quando vem as dificuldades. E essa tentação de deixar a sã doutrina em tempos de crise, em tempos de dores, tempos de perseguição, são muitas vezes implementadas por pregadores, com dozinha, com piedade, como se a palavra não fosse bálsamos, como se o bálsamo fosse a mistura da nossa misericórdia, da nossa compaixão humana. Ninguém é mais compassivo, ninguém é mais misericordioso do que a palavra de Deus. Não adianta. Nossas palavras ou nosso modo de ajudar, sem a palavra de Deus, meus irmãos, só vai atenuar, só vai curar superficialmente, como os falsos profetas lá no tempo do profeta Isaías e Malaquias faziam. E Deus diz, olha, esse povo cura superficialmente a ferida do meu povo, ou seja, tem uma ferida aberta. E é claro, se uma ferida está aberta, se você vai combater com um medicamento certo, vai arder, vai doer, mas é claro que é preferível colocar algo que dê aquela relaxada no momento, dê aquela tranquilizada no momento, traga aquela paz no momento. É isso que as pessoas querem, mas nem sempre é o que elas precisam de fato. Quantos não têm deixado a sã doutrina do Senhor por aquilo que é nada, por aquilo que satisfaz os seus desejos atuais, momentâneos? Só há, meus irmãos, uma maneira de ser aprovado na aprovação, é passando na prova. Prega a palavra. Pregar a palavra é repetir com insistência a mesma palavra. E é nessa repetição que alguns se sentirão incomodados. É a repetição da sã doutrina que faz parte da didática, da pedagogia do Espírito Santo, que muitos não suportarão. E aí Paulo usa a expressão comichão, coceira nos ouvidos, e cercar-se-ão de mestres, segundo a sua própria vontade, cobiça, criarão para si a sua própria religião, de acordo com a sua conveniência, e escolherão para si os seus mestres, os seus tutores, que falem o que lhe agrada, que ensinem o que eles crêem, o que eles decidiram como sendo certo, mesmo que isto contrarie tudo o que as Escrituras Sagradas dizem. E nessa era, meus irmãos, da internet e dos pregadores popstar, da mídia youtubiana, manter discípulos na palavra, na simplicidade do Evangelho, é sem dúvida um grande desafio, eu diria que é muito desgastante. E eu não digo nem só manter na palavra, mas manter na igreja local. Até mesmo os que amam a palavra. Porque muitos dos famosos pregadores da mídia são excelentes pregadores. São verdadeiros homens de Deus, mas são pastores, mas não são pastores das ovelhas que seguem as mídias. E creio, queridos, que nem se propõem ser, porque eles sabem da responsabilidade de um pastor da igreja local. Então nós admiramos e gostamos de ouvir muitas mensagens de pastores, de homens de Deus. E quando falamos assim, nós não estamos reprovando, não. Mas estamos falando um pouco do desafio e da missão da igreja local, e que eles, homens de Deus, sabem que eles não são pastores da igreja local que está ali assistindo no YouTube. Eles mesmos têm consciência disso. Alguns deles são pastores de uma igreja local. E eles mesmos sabem do desafio. Mas muitos crentes da igreja local estão deixando a igreja local pela igreja virtual.
E por isso que isso me causa uma certa angústia, um certo medo, de que alguns não entendam, de que alguns não compreendam, de alguns se acostumem com esse tempo que nós julgamos ser um tempo difícil, exatamente por conta dessas questões. Porque, meus irmãos, em tempo de crise, e que essas crises, de repente, elas são, de certa forma, atenuadas pelas oportunidades que nós temos, e se não houver maturidade, se não houver discernimento espiritual, o crente da igreja local, já disse isso lá em casa, e eu vou dizer aqui porque eu sou simples para dizer essas coisas, e eu não tenho medo de sofrer as consequências. Se o crente ele não tiver entendimento da igreja local, você acha que o membro da igreja local vai deixar de ouvir vou colocar aqui com todo respeito mesmo, né? Toda admiração. Você acha que o membro da igreja local, se ele não tiver ideia, se ele não tiver compreensão da responsabilidade pastoral da igreja local, se ele não tiver compreensão do valor dele como membro da igreja local, se ele não tiver compreensão da missão dele diante de Deus, com responsabilidade, com interação com a igreja local, ele vai deixar de amanhã ou depois de amanhã, por ter deixado de repente de acompanhar o culto hoje, ele vai deixar de ouvir uma mensagem que ele pode escolher o tema que ele quiser, de Augusto Nicodemos, de Hernando Dias Lopes, de Paulo Júnior e de outros, para assistir a mensagem do pastor Leonardo, se ele não tiver compreensão do que é a igreja local, se ele tiver compreensão do que a igreja local é, se ele tiver compreensão de que Deus, o Deus de Nicodemos, o Deus de Hernando Dias Lopes, o Deus de Paulo Júnior, fala com ele, focando na responsabilidade que ele tem com a sua igreja local, se esse crente não entender que o Deus do pastor Leonardo, do pastor Chagas, e de outros pastores de pequenas comunidades, de pequenas congregações, que não tem lá muito conhecimento como os grandes expositores, ele não vai realmente ser uma bênção na igreja local, porque ele não vai valorizar realmente o trabalho feito pela igreja local, porque ele tem hoje a oportunidade de ter uma plataforma gigantesca na sua frente, onde ele pode escolher o tema que ele quiser, de acordo com a necessidade, com a angústia que ele estiver sentindo naquele momento. E por isso, meus irmãos, para mim é um grande desafio, e eu apresento diante de Deus esse desafio cada dia. Deus, quem sou eu, Pai, para manter a igreja local? Quem sou eu, Pai, para fazê-los entender o compromisso com a igreja local, com a missão que o Senhor deu a esta pequena comunidade, assim como o Senhor deu a missão ao pastor Marcos, lá de uma igreja maior, da primeira igreja, e outros pastores. E é claro que quando a gente se torna, digamos, famoso no meio da mídia, é claro que que os pregadores querem que as pessoas escutem, e eu creio que ele quer edificar vidas, que ele quer alcançar o maior número possível de pessoas. Agora resta quem está do outro lado ter a maturidade, ter o entendimento, para poder fazer separação uma coisa de outra. Porque se nós não seguirmos a palavra, meus irmãos, nós poderemos criar grande problema para a igreja local nesses tempos que nós estamos vivendo. Grandes dificuldades, porque até mesmo a palavra nesse sentido, se a gente não tiver um entendimento, uma compreensão clara do que é a igreja local, do que é aquela comunidade ali, do que é aquele quartel ali que Deus me colocou, eu posso em algum momento, dependendo da circunstância, esvaziar aquele ambiente para poder juntar-me em um outro ambiente, talvez bem próximo, porque está ali pregando aquele pastor que eu sempre gerei admiração na mídia e agora ele está presencialmente bem próximo da minha comunidade. Isso tem causado algumas dificuldades. Nós já passamos isso lá no ICOL uma vez, já sentimos isso em um evento que teve e veio, e no interior, pequeno, pastor X vai estar pregando na praça, que dia? No domingo. Dificuldade. Irmãos, tentado igual era tentado para assistir o jogo do Brasil quando caía no domingo. Será que é saudável essa forma, essa maneira? Então, é isso que nós devemos refletir, que nós devemos pensar. Então, Paulo estava preocupado com Paulo em pregar a palavra.
em conservar na sã doutrina aqueles crentes ali. A palavra, meus irmãos, nós sabemos que ela é viva. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela é como espada. Como diz Hebreus 4:12, né? Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada afiada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O contexto é de exortação. Esta palavra, por ser viva, ela se renova a cada dia. Há alguns anos atrás, quando algum pregador exortava nesse texto, que denuncia os homens dos últimos dias, como não suportando a sã doutrina, como tendo coceira nos ouvidos, porque são os homens, né, amantes de si mesmo. E aí, eu quero ler esse texto, Paulo fala aí para Timóteo, é na primeira carta, né? Capítulo 3, versículo 1 ao 5, Paulo diz o seguinte, capítulo 3, 1 Timóteo 3, é isso mesmo? É a segunda mesmo, 2 Timóteo 3, né, de 1 a 5. Sabe, porém, nisto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os homens, para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder, afasta-te também destes. Paulo aqui falava para os homens da sua época, denunciava as suas práticas pecaminosas. Paulo não temia apontar os desvios da sua época, com certeza menos do que hoje, bem menos repugnante, bem menos ofensivo à honra da família, da santidade de Deus, mas por conta da sua pregação e denúncia aos homens da sua época, é que ele e os demais foram mortos, não por outra razão, não por um erro de percurso, de posicionamento ideológico, não por envolvimento criminoso, mas por pregar que pecado é pecado em qualquer época. Então, quando Paulo denuncia o modo de viver dos homens, dos últimos tempos, dos últimos dias, Paulo está contemplando o que os seus olhos físicos contemplavam e também contemplando o que os seus olhos espiritual, pelo Espírito, contemplavam para os nossos dias. Mas tudo o que eles denunciavam era algo que estava acontecendo nos seus dias, na sua época. Certamente denunciar hoje, como a Bíblia ensina, não pode ser diferente. Sanções e perseguições acontecerão quando denunciados tais pecados como sendo um desvio dos propósitos de Deus. Você será cancelado no mínimo. Se Paulo fala que os homens dos últimos dias, e entendemos que os últimos dias sempre foram presentes na vida deles, imagine esses últimos dias sendo transposto para hoje, para agora, o que Paulo escreveria. Se Paulo fosse fazer um reenvio da carta aos Coríntios, um reenvio das cartas a Timóteo, hoje, quando pregar a palavra, meus irmãos, deixar de ser denunciar os pecados, a igreja de Cristo não deve estar mais aqui. Pois não consigo compreender ser possível pregar a palavra sem anunciar com liberdade a condição destituída do homem da glória de Deus, como nós devemos fazer quando saímos para os de fora. Quando a palavra de Deus fala de um assunto, ou denuncia um pecado, uma situação embaraçosa, é porque o mesmo estava em pauta na sua época. Paulo não teria falado o que ele falou em Romanos capítulo 1,
se não fosse a realidade dos seus dias. Imagina se ele fosse falar hoje, se ele fosse escrever a carta, e aí eu não digo mais nem para os romanos, a carta para o mundo. Não era mais para os romanos, era para o mundo, imagina. Ele poderia realmente generalizar mesmo. Porque não é só uma questão de Brasil, o que nós temos contemplado de imoralidade, de homens amantes de si mesmo. Então, como pregador do Santo Evangelho, pregará hoje sem tocar nestas feridas que estão abertas. Como? Pregar é impossível. Eu acho que nós somos, na verdade, irmãos, nós não pregamos devidamente a palavra ainda como ela tem que ser pregada. Nós ainda nos escondemos um pouquinho diante das nossas diplomacias, diante do nosso cuidado de repente não atrair logo de imediato o apedrejamento. É nesse sentido que a palavra se renova, irmãos. Não é como aquele pastor disse que tinha que fazer uma releitura, reescrever a Bíblia. O sentido dele era inverso. O sentido dele é que a Bíblia estava desatualizada no sentido de que ela não condenaria mais os pecados que ela condenou há tempos atrás. Na leitura de Deus eu entendo que é o contrário. E é isso que realmente deve acontecer na boca do pregador. Ela se renova exatamente porque aquele pecado que era pecado, que ela denunciou naquele exato momento, quando você olha o pecado que ela denunciou e transporta para o dia de hoje, meu Deus do céu, é café pequeno aquele pecado, para o que nós contemplamos hoje. Quando Paulo fala sobre os homens amantes de si mesmo, as paixões e tal, e hoje nós contemplamos, era uma coisa camuflada, escondida, né? Alguns imperadores de Roma ali, tinham lá os seus negócios, e de repente Paulo ficava sabendo, e alguma pessoa ali, Paulo escreveu para a igreja, olha, cuidado, esses homens amantes de si mesmo, esse tipo de afeição, esse tipo de comportamento, essa imoralidade sexual e tal, eram coisas pontuais, e Paulo não deixou de bater firme, de mostrar o perigo desta maldade. Se a Bíblia é a palavra viva de Deus, e cremos que sim, ela é viva e se renova a cada dia, então não tenha dúvida de que mais do que nunca se deveria pregar ela contemplando o contexto atual de pecados terríveis que vivemos hoje. Como aconteceu lá dentro da igreja de Coríntios. E Paulo, o Espírito Santo não camuflou lá não deixou não, escreve aí, Paulo, a situação é terrível. Então não tenham dúvida, querido, de que Paulo, no contexto, daria nome a cada pecado cometido hoje através do seu sermão. Jamais ficaria se escondendo por trás de uma popularidade, transmitindo uma meia-verdade com medo de dar nome aos bois. Há muitos que pregavam em determinados textos da Bíblia e já não são mais capazes de preparar um sermão sobre o assunto. Não seria isto rasgar? Eliminar partes da Bíblia para ser agradável à igreja, às massas? Hoje alguns dizem, estão querendo rasgar, estão querendo mudar. Sim, mas no próprio instante que eu me recuso a pregar aquilo que eu pregava há alguns 20 anos atrás, eu estou fazendo a mesma coisa, está só mesmo de H aqui. Está aqui, mas eu não prego mais. Não, opa, passa. Algumas pessoas se propõem fazer exposição bíblica, né? Pregar um livro, vamos pregar Romanos todinho, mas prega assim, bem por cima, dá aquele pulo. Pode prestar atenção, não faz uma exposição da Bíblia. Fazer a exposição da Bíblia é expor o que ela diz e contextualizar. Ou seja, se Romanos capítulo 1 tem lá, falando sobre as imoralidades sexuais, de homem com homem, mulher com mulher, naquela época, se eu for fazer uma exposição como alguém fez do primeiro capítulo, agora recente, e continua fazendo, eu teria que expor. Ou eu faço a exposição da Bíblia, ou então eu faço mesmo os meus próprios conceitos. Ou então, não vamos fazer exposição coisa nenhuma não, vamos escolher alguns textos que a gente acha conveniente para poder cair na graça de todo o povo. Mas, meus irmãos, não era essa a compreensão dos apóstolos. O apóstolo Pedro, né, quando ele estava pregando, lá no início, né, capítulo 4, versículo 18 ao 20, e claro, ele estava pregando e denunciando todos os pecados que os seus olhos contemplassem. E os inquiridores lá, né, as autoridades que nós conhecemos muito bem, chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. E aí eu fico imaginando Pedro
Como que é, rapaz? Não falar em nome de Jesus? Julguem vocês mesmos. Se é justo diante de Deus, faça o julgamento de vocês. Obedecer a Deus ou a vocês? Nós não podemos deixar de falar, de pregar do que temos visto e ouvido. Deus não muda, meus irmãos. Deus não mudou. Deus é o mesmo. Pregar a palavra é falar o que o homem, no seu estado de pecado, não quer ouvir, mas é a única palavra que pode lhe salvar, como ouvimos pela manhã, na primeira parte dessa mensagem. Pregar a palavra é exortar a igreja que se santifique em toda a sua maneira de viver, como nos ensina o apóstolo Pedro, lá na sua primeira epístola, veja comigo, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao 16, ele diz: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes tinhais na vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em todo o vosso procedimento. Pois está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Pregar a palavra para os eleitos, salvos em Cristo, é uma forma de dizer: deixa o joio crescer junto, mas preserva o trigo com a sã doutrina. Pois quanto ao joio, chegará a hora em que ele será tirado e lançado no fogo, pois não resistirão à sã doutrina. Não prevalecerá na minha casa, na morada dos justos. Prega a palavra. Pois Jesus Cristo disse: prega a palavra, deixa o joio aí. Prega a palavra, o joio não vai resistir. Pregar a palavra é garantir que o rebanho não irá além do que Cristo ensinou, pois esta é uma inquietação dos que não se conformam com a sã doutrina. Foi o que João falou na sua segunda carta, lá no versículo 9: todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e não permanece nela, não tem a Deus. Quem permanece na doutrina tem tanto ao Pai quanto ao Filho. Pregar a palavra é uma forma de dizer: permaneça na doutrina, porque muitos enganadores saíram pelo mundo para confundi-los, e eles saíram do meio de nós, para que soubéssemos que eles não são dos nossos. Pregar a palavra é uma forma de dizer à igreja: não sejais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia induzem ao erro. Paulo está dizendo isso lá na carta de Efésios, capítulo 4, versículo 14. Pregar a palavra é prover o crescimento na pessoa de Cristo. Como diz lá em Efésios, né? Nós lemos aí o versículo 14, e agora eu leio em Efésios, versículo 13, e o versículo 15, que nos diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O versículo 15 diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Por isso Deus deu à igreja os seus ministros, conforme está aí nos versículos 11 e versículo 12. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, da igreja de Cristo. Paulo já estava velho, meus irmãos, e o que ele mais temia era que todo o trabalho realizado na pregação da palavra, de repente fosse interrompido. Para isso, ele treinou e energicamente instruiu a Timóteo, a que perseverasse na pregação da palavra, estivesse pronto a sofrer as aflições do ministério. Não se embaraçasse com os negócios desta vida, repreendesse, exortasse, corrigisse com toda a longanimidade e ensino, sendo exemplo para os fiéis, como ele diz no capítulo 3, versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem tens ouvido. Manda estas coisas, ensina-as, isto é, prega a palavra. E esta é a palavra, meus irmãos, que sempre pregaremos, para que o rebanho, para que o corpo de Cristo esteja firmado na sã doutrina e persevere na fé,
que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Então esta palavra de Paulo para Timóteo, prega a palavra, Timóteo, nós a recebemos como pregadores, como se Paulo estivesse transmitindo para nós esta carta dizendo: Leonardo, prega a palavra. Irmão X, irmão Y, prega a palavra, mantenha-se na palavra. E se nós desviarmos para outro caminho que não seja esta palavra, nós estamos realmente pecando contra Deus e desobedecendo a palavra de Deus. Que Deus em Cristo Jesus abençoe ricamente a sua vida, meu irmão e minha irmã. Nós vamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse momento, mais esse momento precioso em tua santa presença. Que o Senhor abençoe a tua igreja, que o Senhor fortaleça a tua igreja na doutrina, na palavra da vida. E que cada dia, Pai, nós possamos crescer no temor mediante o estudo, o alimento, o desejo por esta santa e preciosa palavra. Nos ajuda a ensinar com longanimidade. Nos ensina, ó Pai, a ensinar movidos por compaixão, movidos por amor, mesmo quando a nossa fala for dura, mesmo quando tivermos que denunciar um pecado, que nós possamos fazer isso com amor, como diz a tua palavra, olhando para nós mesmos, Senhor, reconhecendo as nossas fraquezas, as nossas limitações, e suplicando, Pai, a tua misericórdia, a tua bondade. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Então, queridos irmãos, quarta-feira, às 19 horas, estaremos aqui para o nosso culto de oração. Se você tem esse tempo disponível e não vou dizer se sentindo seguro, porque ninguém se sente completamente seguro, mas se você entende que tomando os devidos cuidados no seu trajeto até aqui, você não vai, com a graça de Deus, contrair esse vírus, nem tampouco se de repente você estiver contaminado. Você não sabe, você poderá contaminar alguém aqui, então venha. Então a gente vai ter todo o cuidado de manter aqui o distanciamento, para que a gente não tenha perigo de repente, a gente estar com o vírus, mesmo sem saber, certo? E de repente contaminar outros. Tem uma das ferramentas, né, que se usam aí, que é obrigatório, que sinceramente, irmãos, eu não acredito e não aceito aquele tal de aferimento de pressão, sinceramente, de temperatura, porque eu até brinquei um dia com um pastor, disse: pastor, para que isso, pastor? Os crentes não vão nem tanto bem, quanto mais doente, quanto mais tanto com febre, né? E isso é uma verdade. Quem é que vai estar com febre, sentindo... Não vai sair. Então, sinceramente, eu considero uma bobagem esse negócio. Eu nunca vi ninguém voltar do shopping, nunca vi ninguém voltar do supermercado, porque de repente foi entrando, a temperatura deu 37, 38. Nunca. E até reportagem já teve sobre isso. Por que não vai, meu irmão? Uma febre de 37,5, você já está indisposto. E diante de uma pandemia, você está com febre de 37. Vou na igreja, vontade. Vai não vai. A não ser que você adoeça naquele percurso. Mas você já estando em casa, então para mim esse aí é zero. Eu só comprarei aqui se de repente a gente não comprar, for multado. Pode ser R$1, eu não acredito naquele negócio. Para mim ali é a maior bobagem que já inventaram. Você tem em casa para medir a temperatura sua, você está com febre para ali acompanhar, beleza. Agora, para ser servir de um objeto, de algo que vai prevenir, que vai impedir, não vai. Não se preocupa que se não tiver ninguém medindo esse negócio, aí não vai entrar ninguém com febre aqui, porque os irmãos não virão, certo? Não virão, não vinha nem antes da pandemia, quanto mais hoje. Não vinha nem antes da pandemia com febre para a igreja, quanto mais hoje. Certo? Então, estou sendo bem realista mesmo, e às vezes é por conta disso que as pessoas não entendem, mas é isso mesmo. Então, não vem, crente não vem para a igreja doente. Hoje não vem não, podia ser que algum mais entusiasmado, antes da pandemia viesse, e eu sei que alguns podem até ter vindo, mas hoje, se você sente febre, você é até aconselhado, não venha. Antes da pandemia, meu irmão, uma febrezinha, uma dorzinha de cabeça, venha para a casa de Deus, você pode até receber uma oração e ser curado, né? Mas hoje o discurso muda, né? Você está com febre e tal, uma exposição, uns sintomas, então a recomendação mesmo hoje é ficar em casa mesmo, nesse caso é ficar em casa, tá bom? Então Deus abençoe, vamos ministrar a bênção do Senhor. Pai, que o teu amor, o amor de Deus Todo-Poderoso, a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do seu Santo Espírito, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre.
Amém, amém e amém.